receber pastora Ariane com muita alegria. Aleluia. Pega fogo, minha irmã. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém? Aleluia. Quanto tempo? Faz o quê? Umas 48 horas? Aleluia. Como é bom estar aqui nesses dias proféticos. Como é bom passar esses dias no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. A presença de Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Mais uma vez. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Aleluia. Essa passagem aqui, esse versículo, Jesus, ele já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha passado alguns dias da presença dele no meio dos discípulos, e ele convida os discípulos para ir a um lugar especial próximo a Betânia, e ali ele dá as últimas instruções antes de ascender aos céus. E uma dessas instruções, a instrução registrada aqui por Lucas, é: ficai, permanecei na cidade. Outras versões falam: ficai em Jerusalém. E eu fico imaginando, os discípulos passaram um pouco mais de 3 anos na presença de Jesus. Desde que Jesus chama Pedro ainda, quando ele estava lá, naquele dia, naquele fatídico dia de pesca, onde ele tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pescado um único peixe. Desde aquele dia onde Pedro tem o primeiro encontro com Jesus. E conseguintemente, cada um dos discípulos vão sendo chamados, vão tendo a sua primeira experiência de contato com Jesus. E eles passam ali 3 anos. E um pouco mais, 3 anos e alguns meses andando lado a lado com Jesus. Andando lado a lado com o Messias. Andando lado a lado daquela pessoa, daquele ser, daquele Deus que tinha sido profetizado em tempos passados, que tinha sido profetizado por Isaías, profetizado por Jeremias, profetizado por Daniel e os demais profetas. E eles estão ali lado a lado, caminhando com Jesus, vendo tudo o que Jesus era capaz de fazer. Eles acompanharam milagres extraordinários de perto. Eles viram Jesus ressuscitando mortos de perto. Eles viram Jesus abrindo a visão dos cegos de perto. Eles viram Jesus fazendo coisas absolutamente impossíveis de perto. Eles aprenderam tudo o que eles sabiam. Eles aprenderam pela boca do próprio Jesus. Jesus ensinando para os discípulos, diretamente para cada um deles, sobre
eternidade, sobre princípios, sobre bem-aventuranças, sobre como se posicionar, como falar, como agir em cada uma das situações da vida. Às vezes ensinando diretamente, às vezes ensinando por parábolas, corrigindo, educando. 3 anos maravilhosos. 3 anos que iam entrar para a história da vida deles. 3 anos que eles jamais esqueceriam. E depois de 3 anos maravilhosos, 3 anos onde eles ficaram extasiados com o poder de Jesus, com tudo que Jesus podia fazer, eles viram esse mesmo Jesus que acolheu o povo, que fez milagres, que ressuscitou, que multiplicou o pão e peixes, que alimentou uma imensa multidão, que curou. Eles viram esse Jesus sendo traído, sendo crucificado, sendo pisoteado, sendo escarnecido, sendo zombado, sendo açoitado. Viram esse mesmo Jesus que eles andaram lado a lado, eles viram esse Jesus pendurado numa cruz. Eles viram esse Jesus que eles andaram lado a lado ali, sendo sepultado. Uma pedra rolando e fechando o sepulcro. Soldados à espreita, tomando conta para que ninguém roubasse o corpo. E ali, abatidos, tristes, angustiados, dedicamos 3 anos da nossa vida a andar lado a lado com o Mestre. Dedicamos 3 anos da nossa vida lado a lado a andar com Jesus. O que nós vamos fazer agora? Mas no 3º dia, no domingo de manhã, de repente, a Maria Madalena aparece no túmulo para ungir o corpo de Jesus. E a pedra tinha sido removida. Ela bota a cabeça lá dentro do túmulo, não tem ninguém lá. Ela entra em pânico, ela entra em desespero. Ela vê um anjo sentado sobre a pedra e começa desesperadamente: aonde foi que você levaram? Para onde foi que vocês levaram? Por favor, me mostra onde vocês colocaram para que eu venha, para que eu possa buscá-lo, para que eu possa levá-lo, para que eu possa ungir o corpo dele. E aí o anjo fala assim: Maria, por que você está procurando no meio dos mortos aquele que vive? E aí o próprio Jesus aparece diante dela. O próprio. Maria. Não tem como não reconhecer quando Jesus chama você pelo seu nome. A voz é inconfundível. Você não tem dúvidas de quando é Jesus que está chamando você. E ali, ela corre para falar para os discípulos não acreditam. Pedro e João correm lá para ver se é verdade. Depois voltam, e é verdade mesmo, Maria falou a verdade. Aí daqui a pouco Jesus aparece, se manifesta para os discípulos. E eles passam ali mais alguns dias, mais algumas semanas, na presença de Jesus novamente, mas agora do Jesus ressuscitado. E por mais alguns dias, eles têm o privilégio de receber instruções muito específicas a respeito da palavra profética, a respeito de tudo que tinha sido determinado pelos profetas, tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Jesus vai falar que é como se, a partir dali, daquele momento, Jesus explica para os discípulos, Jesus esclarece, Jesus dá a luz aos discípulos de que nele se cumpre tudo que foi escrito antes dele. Porque até então, a ficha eu acho que ainda não tinha caído. Porque Lucas vai dizer que a partir daquele momento, naquelas instruções finais, tudo se esclarece e eles passam a entender tudo o que aconteceu. E aí, antes de Jesus subir, ele fala para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que
Fiquem juntos, fiquem reunidos, não abandonem uns aos outros, não pensem diferente, até que tem uma promessa, até que toda promessa que Deus faz para cada um de nós, ela exige que a gente permaneça até que. Toda promessa que Deus fez a você, toda promessa que você tem guardado no seu coração, toda promessa de Deus que você tem guardada no seu coração, específica, que foi falada para você, você precisa ficar até que. Você precisa permanecer até que. Você não pode ir embora até que o quê? Até que aconteça o que Ele falou que ia acontecer. Deus sempre prepara o ambiente onde Ele vai fazer alguma coisa. Ele sempre vai preparar o ambiente. Se Ele tem alguma coisa para você, Ele vai preparar você antes de te dar aquilo que Ele prometeu. Ele sempre prepara antes de cumprir. Se Ele fez uma promessa específica para a sua vida e ainda não aconteceu, é porque você está no até que. É porque você precisa permanecer, porque Ele está preparando o ambiente. Ele não vai entregar a bênção dele de qualquer forma. Ele não vai entregar a bênção que Ele tem para você de qualquer maneira. Ele não vai entregar o sonho que você tem, o desejo que Ele mesmo colocou no seu coração. Não vai chegar até você de qualquer forma. Ele precisa preparar o terreno, e o terreno é você. Você ainda não recebeu, porque você está no até que. Permaneça até que, porque você está sendo preparado, você está sendo preparada. Quando a gente volta lá no Éden, a gente vê que Deus preparou o jardim. Depois Ele colocou o ser humano no jardim. Primeiro Ele preparou o ambiente. Depois Ele colocou no jardim a coroa da sua criação. Depois Ele colocou no jardim aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era a sua própria imagem, a sua semelhança. Primeiro Ele preparou o jardim. Depois Ele colocou o ser humano. No dilúvio a mesma coisa. Primeiro Ele preparou a arca. Primeiro Ele disse para Noé como a arca precisava ser construída. O tipo de tábua, o tipo de madeira, o tipo de cola, a medida, a profundidade, a altura, a largura. Primeiro Ele entregou tudo nos mínimos detalhes. E aí Ele esperou Noé construir. Depois que Ele mostrou, depois que Noé construiu a arca, é que Ele enviou o dilúvio. Primeiro Noé precisou permanecer até que o dilúvio viesse. Primeiro Ele preparou o ambiente. Depois Ele cumpriu a promessa. José se torna governador do Egito. E Jacó vai com toda a sua família para o Egito. Eles permanecem lá por 400 anos. E no meio do caminho, eles se tornam escravos de Faraó. Durante esses 400 anos, eles se multiplicam, se tornam um povo incontável. Essa promessa tinha sido feita a Abraão.
600 anos antes, 700 anos antes, 800 anos antes. Agora me falhou a memória. Mas eles ficam por 400 anos no Egito, como cativos, como escravos, até que Deus chama Moisés e tira o povo de lá, e eles se transformam no deserto, eles se transformam numa nação. Antes de Israel se tornar uma nação, eles precisaram ser preparados. Deus fez a promessa a Abraão, que se cumpriu em Moisés, porque Israel precisou ser preparado para que a promessa feita a Abraão se cumprisse. Em Moisés eles são incontáveis. Em Moisés eles são tão numerosos como as estrelas do céu. Em Moisés, nos tempos de Moisés, eles são tão numerosos como a areia da terra. Mas lá em Abraão eles eram só 2, Abraão e Sara. E Sara ainda era estéril. A promessa foi feita e Deus preparou o ambiente para Israel surgir como nação. Deus preparou o mundo. Era necessário que tudo estivesse exatamente no lugar certo, na hora certa, para que Jesus nascesse em Belém. Ele preparou o mundo para receber o Messias lá em Belém. Deus sempre vai preparar o ambiente antes de cumprir a promessa. Ele sempre vai, é um princípio estabelecido por Ele desde o Éden. Ele sempre prepara o ambiente antes de cumprir a promessa. Primeiro Ele faz a promessa. Promessa feita, beleza, agora você espera até que eu prepare o ambiente para a promessa se manifestar. Fique até que. E aí, Ele passa. Jesus passa 3 anos e meio preparando os discípulos. E antes de subir, Ele fala para os discípulos: fiquem, não saiam daqui, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Atos 2 vai falar assim: e ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eles obedeceram, eles ficaram. Jesus falou: fiquem, e eles ficaram. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam assentados. Então todos viram distribuídos entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Unidade. Somos nós que preparamos o ambiente. Quando nós queremos a manifestação da glória e do poder de Deus, nós temos que preparar o ambiente.
E esse ambiente é preparado em unidade, em união. Eles estavam em uníssono, eles estavam todos em um só pensamento, em uma só voz, em um só espírito. Estavam todos desejando a mesma coisa, estavam todos buscando a mesma coisa, todos ansiando pela mesma coisa. Não existia divisão. E eu começo a enxergar aqui que existe algo sobrenatural na unidade. O poder de Deus é absolutamente sobrenatural na unidade. E existe algo poderoso que acontece a partir da unidade. Lá em Gênesis, no capítulo 11, olha só que interessante. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que querem. O poder da unidade estabelece ações tanto para o bem quanto para o mal. Nós estamos falando nesse texto aqui sobre a construção da Torre de Babel. A Bíblia fala no versículo que nós lemos aqui, no primeiro: o Senhor desceu para observar a cidade. E o que é que ele fala? Esse povo é um só. Esse povo está falando a mesma língua. Esse povo está trabalhando em unidade. Esse povo está desejando uma única coisa. Ninguém vai parar esse povo se eles continuarem agindo juntos. Se eles continuarem nessa unidade, eles vão conseguir o que eles quiserem. É o poder da unidade. O mal também sabe o poder da unidade. O mal também usa a unidade para o seu próprio benefício, para a destruição. O que Jesus faz? O que eu preciso fazer? Eu preciso interromper essa unidade. E ali as línguas são repartidas, cada um começa a falar uma língua diferente, e eles não se entendem, vai cada um para um lado. A construção da Torre de Babel é interrompida. Por quê? Porque houve divisão, uma divisão feita pelo próprio Deus. A unidade, ela tem poder para construir e para erguer. A unidade também tem poder para destruir. Com quem você está se unindo? Com quem você anda? Quem é que está ao seu lado? Se você começar a caminhar lado a lado com alguém que começa a fazer, que faz coisas erradas, à torta à direito, se você se unir a essa pessoa, é para esse caminho que você vai. A unidade funciona tanto para a edificação quanto para a destruição. Quando Jesus está expulsando demônios, os fariseus, eles começam a falar assim, começam a criticar Jesus e falam assim: ele está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus repreende os fariseus e fala assim: como poderia expulsar Beelzebu pelo poder de Beelzebu? Uma casa dividida não subsiste. Sabe o que Jesus está falando? Até Satanás sabe que uma casa dividida não subsiste.
É por isso que ele usa divisão. Uma casa dividida não vai para frente. Um lar dividido não prospera. Se está cada um indo para um lado, se cada um quer uma coisa, se vocês não se entendem, não vai haver prosperidade, porque não existe prosperidade na divisão. A casa dividida não subsiste, ela não fica de pé, ela não permanece. Um ministério dividido não avança. Se está cada um querendo uma coisa diferente, não vai avançar. Se dentro do mesmo ministério, um quer A e o outro quer B, vocês não vão a lugar nenhum, porque o ministério dividido não avança. Uma igreja dividida não cresce, porque cada um quer uma coisa diferente e não há crescimento na divisão. Não há crescimento, não há evolução, não há prosperidade, não há luz naquilo que está dividido. Se tem cada um puxando a corda para um lado, não existe, não cresce, não avança. A glória de Deus não se manifesta na divisão. A glória de Deus não se manifesta na inveja. A glória de Deus não se manifesta no ciúme. A glória de Deus não se manifesta na contenda. A glória não se manifesta onde há desentendimento. A glória não se manifesta onde há mentira. A glória não se manifesta onde há pecado. Estavam todos reunidos num mesmo lugar, num só espírito. Todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo de braço dado, de mão dada, torcendo para que a mesma coisa acontecesse. Todo mundo clamando para que o mesmo Espírito Santo se manifestasse. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, num só propósito. Juntos, pensando, desejando, orando, clamando pela mesma coisa. Unidade. Somos nós que preparamos o ambiente. É pela nossa unidade. A nossa unidade prepara o ambiente para a glória se manifestar. Segundo Crônicas, capítulo 5, fala assim: ora, quando os sacerdotes saíram do lugar santo, e de fato todos haviam se consagrado, não importando divisão ou classe de seus grupos, os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram ao Senhor a uma só voz. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E em seguida, toda a casa se encheu da nuvem da glória do Senhor, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para dar sequência ao serviço, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo. A glória tomou todo o templo. Por quê? Porque eles haviam se consagrado e cantavam e clamavam em uma só voz. Quer glória, quer poder, quer batismo, quer fogo, precisa ter unidade, senão ela não chega. Se não há unidade, gente, se não há unidade, vocês podem fazer vigília de 4 dias aqui, chorar, se derramar, se rastejar, ficar 4 dias sem comer. Se não tiver a unidade, a glória não desce. Se não tiver a unidade, a glória não se manifesta. Deus não se manifesta em qualquer ambiente. Deus não se manifesta de qualquer forma.
Deus tem princípios que são estabelecidos. Na unidade nós preparamos o ambiente. Na glória, o Espírito Santo se manifesta e o poder. O poder é o Espírito Santo se movendo na nossa unidade. O Espírito Santo se movendo na nossa unidade. Em Atos, no capítulo 2, versículo 41, a palavra diz assim: assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Primeiro, preste atenção, primeiro eles se reuniram, todos, no mesmo lugar, para esperar a promessa. Eles ficaram em Jerusalém até que... E aí lá em Atos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e então, um vento veemente entrou no ambiente. De repente, um vento começou a soprar no ambiente. E esse vento era o próprio Espírito Santo. Era o próprio Deus se manifestando em vento naquele ambiente. Era o próprio Deus vindo até os discípulos e se manifestando entre eles. E aí começou a pousar fogo sobre a cabeça de cada um deles. Primeiro eles estavam unidos. Depois a glória desceu. A glória desceu e tomou conta da unidade que eles estavam. E depois que a glória desceu, o poder se manifestou. Pedro se levanta. O poder se manifesta somente para eles ficarem ali falando em línguas, parecendo embriagado para os homens lá de fora? Não! Pedro se levanta com autoridade e começa a pregar a palavra. Ele começa a pregar a palavra. Ele começa a explicar para aquelas pessoas que estão ali olhando o que está acontecendo. Ele começa a explicar para aquelas pessoas. Em uma mensagem, no primeiro culto, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus, a manifestação do poder de Deus depende da glória dele se manifestar. E a glória depende da sua unidade. Não existe poder sem manifestação da glória. E não existe manifestação da glória sem a unidade da igreja. Se coloque de pé. Olhe para o seu coração essa noite. Olhe para dentro de você. Hoje é só o primeiro dia de dias proféticos. É só o primeiro. É só o começo. Tá só começando. Mas você precisa olhar para o seu coração. Como está o seu coração? Você acha que você está em unidade com a pessoa que está do seu lado? Olha para ela. Pergunta aí. Será que tem alguma espécie de divisão? Será que tem alguma espécie de
Eu não falo com fulano. Se você não fala com fulano, Deus não fala com você. Dois mandamentos, rapidinho antes de louvor entrar. Deus deixa no Novo Testamento 2 mandamentos. Jesus fala assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente vai lendo lá as cartas de Paulo, nós vamos aprendendo que o nosso relacionamento com o Pai depende do nosso relacionamento com o nosso irmão. Deus só vai se manifestar, a glória só vai descer, o poder só vai cair. Eu só vou ser usado, você só vai ser usada por Deus do jeito. Eu tenho certeza, tem gente aqui na igreja que olha aqui para esse altar e fala assim: uau, como eu queria estar lá. Não num sentido de inveja, mas num sentido de se ver anunciando a palavra. Eu já tive nesse lugar. Eu tive nesse lugar quando eu tinha a idade de vocês. Eu já falei para algumas pessoas aqui, eu não pegava no microfone nem por 1 milhão. Eu não pegava no microfone nem para testar se estava saindo o som dele. Eu não pegava quando eu tinha a idade de vocês. Mas eu estava aí no meio e eu olhava os irmãos pregando a palavra, andando para lá, pulando, glorificando. E eu falava: poxa, Jesus, eu queria conseguir fazer isso. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A sua hora vai chegar, a sua vez vai chegar, o seu momento vai chegar, mas você precisa permanecer em unidade para que a glória de Deus desça sobre você. Amém? Aleluia.